Então, vocês sempre me perguntam como foi o meu processo, né? Como eu estava falando, o meu processo começou numa crise de pensamento negativo que eu tive, que eu vou fazer um outro vídeo à parte sobre isso. E nesse dia, quando virou a chave para mim, a sensação que eu tive naquele momento era de que se eu não buscasse por autoconhecimento, se eu não buscasse por entender a minha mente, eu ia acabar numa clínica psiquiátrica internada pro resto da vida e eu não ia mais estar no mundo. E esse pensamento de ficar internada numa clínica pro resto da minha vida, né, vendo a vida à base de remédio dopada, porque o pensamento negativo, ele somou a compulsividade alimentar, a tricotilomania, aceitou, né, somando para transtorno de ansiedade, para o pânico, para a claustrofobia. Então, assim, era mais uma gota no meu oceano de uma mente descontrolada. E esse medo de ficar perdida foi o que me fez virar a chave e entrar num processo de autoconhecimento. E como eu fiz esse processo de autoconhecimento? Eu fiquei estudando de 2017 até hoje em dia, que eu continuo estudando. Como vocês sabem, eu estou estudando psicanálise. E eu estudei budismo, eu estudei marketing digital, eu estudei coach, eu estudei PNL, eu estudei hipnose. Eu fui estudando tudo, mesmo que fossem formações pequenas ou nada que me ajudasse muito profissionalmente, eu estava preocupada comigo. E dentro desse período de estudo que eu fiz, eu conheci todos os coaches da internet, todos os profissionais de marketing digital da internet. Eu conheci todas as clínicas de coach, hipnose, PNL de São Paulo. Eu entrei em todos os sites, eu tinha tempo. Eu tenho um caderno aqui, depois eu pego para vocês verem o caderno, para mostrar o quanto eu me dediquei, o quanto eu estudei, o quanto eu me fiz uma matéria, como se eu estivesse numa escola sobre mim. E a Lu, que vai falar com vocês, que é psicóloga, neuropsicóloga e master coach, além de trabalhar com PNL e ter muito mais coisa no currículo dela, que ela vai falar assim que ela entrar com vocês, a Lu faz parte de um instituto chamado Instituto Venk, que foi um dos selecionados por mim para eu fazer cursos. Coisas que santo bateu. Tenho como coaches, que eu selecionei nesse processo, a Paula Abreu, o Vitor Damasio, a Caroline Caracas e o Instituto Venk. Eu tenho esses 4 coaches na minha vida. Eu tenho produtos e faço cursos com a Paula Abreu. Eu tenho produtos da Caroline Caracas, que é de marketing digital. Eu sou cliente do Vitor Damasio e eu fiz também curso no Instituto Venk. Eu digo até para o meu marido que eu dou graças a Deus de não ter muito dinheiro durante esses 2 anos de estudo, porque eu pude ver todos os coaches da internet, pude ver todos os coaches e marketing digital e pude escolher aquilo que o meu coração dizia que ia funcionar para mim e ia funcionar naquilo que ia me fazer bem e que ia me preencher de acordo com o que o meu coração gostaria de ter como pessoa. Então, a Lu, que vai entrar aqui agora com a gente, ela é do Instituto Venk e eu fiz o curso lá, inclusive foi de comunicação eficaz, porque para mim é muito importante falar e vocês entenderem o que eu falo, que o que eu saio da minha boca seja uma coisa que entre na cabeça de vocês, pelo ouvido, chegue na mente, toque o coração e que faça vocês avançarem. E esse curso que eu fiz lá foi de comunicação eficaz, foi com o Edu, que é marido da Lu, mas hoje eu trouxe a Lu para conversar com a gente. Lu, vou te chamar. A primeira da lista, inclusive. Felicitação para a Lu. E ela vem para preencher esse nossa live de hoje. E... Oi, Lu! Ai, como ela é linda, gente! A Lu, eu já apresentei um pouquinho dela para vocês, mas eu já quero dizer que eu amo demais trazer psicólogos aqui, né? Você sabe, conversamos já.
desse meu medo de atuar na área de tricotilomania, com as pessoas que têm essa ansiedade, e de quanto eu tenho amigas psicólogas que se afastaram de mim por causa disso, e toda vez que eu trago uma psicóloga aqui, e que vocês endossam aquilo que eu faço com amor, para mim é muito importante. Aí já vou me cagar inteira de chorar. Não faz isso, porque eu também sou mantegona, eu choro até em comercial de margarina. Então, assim, é um prazer estar aqui. Principalmente porque, assim, desde que eu conheci a Silvia num curso lá do VEM, que quem estava dando era Eduardo, foi amor à primeira vista realmente. E eu não olhei só para a Silvia, eu olhei para a alma da Silvia, que falava mais alto. A Silvia é uma pessoa especial, então ela nem sabe disso, mas ela transborda amor em cada poro dela. Então, estar aqui hoje... Fala de você, mulher de Deus. Fale de você, fale um pouco de você, do seu trabalho. A gente hoje, como eu falei, eu estava falando desse meu processo de mudança, né? E como eu escolhi o VENC para estar comigo nesse meu processo de estudo, que estudar foi o meu propósito para a mudança. E encontrar você e poder da mudança da minha vida e como esse poder da mudança pode atuar na vida das pessoas, né? É verdade. Então, assim, na minha trajetória toda eu comecei como psicóloga. Depois eu achei que só a psicologia... deixa eu elogiar, né, Gisele? Então, é assim... comecei como psicóloga. Achei que só a psicologia nem era tanto assim, suficiente para abarcar tudo que eu tenho de verdade dentro de mim. Então, eu fui estudar programação neurolinguística, fui estudar coaching, fui estudar neuropsicologia e me especializei na área de cirurgia, neurocirurgia. Então, estar aqui hoje falando sobre mudança é muito importante para mim, porque eu passei por esse processo ao longo da minha vida e entendi que a mudança, ela é só o ponto final. A gente chama isso assim, é o ponto da mudança, ele pode acontecer em segundos, mas o processo que ocorre ao longo de todo esse caminho, que é quando a gente aceita o que está acontecendo, a gente aceita o nosso sintoma, a gente aceita a nossa condição e passa por diversas fases até a hora da virada, né, Sil? Isso é o mais importante. Durante o processo de mudança, existem algumas fases. Então, quando a gente percebe, no caso a tricotilomania, talvez ocorra o processo de negação. Então, são 5 fases, né, na verdade. A gente, então, pode passar por um processo, a pessoa passa por um processo assim, ai, não, imagina, eu não tenho isso, eu nego. Isso não é meu, isso não me pertence, isso não é verdade. E logo em seguida, quando a gente não tem mais como negar, existe uma outra fase, que é a fase da revolta. A gente fica muito bravo com o que está acontecendo com a gente. A pessoa não se conforma com aquilo. Diga, Sil. Tô anotando tudo, vai. Isso, anota. Depois disso, a gente passa, então, a pessoa passa por um processo de barganha. Como é que foi a tua barganha, Sil? Explica um pouco o que é a barganha e aí eu entro nesse processo. Barganha é assim, e se eu te der alguma coisa, ou se eu fizer alguma coisa, se eu fizer tal comportamento, o que eu ganho em troca? Um monte. A gente, aqui, o povo da tricotilomania acha que se botar uma peruca para de arrancar cabelo. Eu já usei bandana, eu já usei touca, eu já usei aplique, mega ré, eu já raspei a cabeça primeiro, essa foi a última, e eu raspei dessa vez para tratamento dermatológico, não foi para não arrancar. Inclusive, quando eu raspei a cabeça a primeira vez, que foi em 2011, eu desenvolvi a habilidade, a gente podia trabalhar junto, de arrancar cabelo com pinça, com um alicate amolado de cutícula. Podia ser neurocirurgiã, mas eu preferi desenvolver o grande talento de arrancar cabelo com o alicate amolado. Então,
Pra mim, sempre assim, se eu usar o dread na cabeça, eu vou parar de arrancar. Se eu fizer raspar a cabeça, eu vou parar de arrancar. E eu recebo muito o durex no dedo também, Gi. Exatamente. Isso, Gi. Boto durex no dedo, assim, uma série que eu vejo hoje de enganação, né? Que a gente se engana achando que a gente não precisa de tratamento, na verdade, Lene. Mas sim, é uma autossabotagem também. É uma autossabotagem. A gente faz sem perceber. A gente não tem essa consciência, né? Logo depois, quando a gente percebe o que está acontecendo, quando a pessoa percebe, poxa, eu estou fazendo isso mesmo, eu estou barganhando, estou me autossabotando, então vem uma fase de muita tristeza. Tem gente que entra em depressão também. Porque não tem mais o que a pessoa negar, não tem o que a pessoa ficar com raiva, ela já passou por várias fases e normalmente a pessoa se entristece. É o processo assim, olha, realmente eu tô olhando pra minha vida, eu tô me enxergando e eu não tenho mais o que fazer. Então a pessoa se entristece, que é a hora realmente de olhar para as mãos estendidas que ela tem em volta, porque normalmente as pessoas, elas não percebem quem elas têm do lado. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser até um profissional da saúde. Diga. Então. E a gente não acha que precisa daquilo, que aquilo é bobagem. Quando olha para fora e percebe quantas mãos estão estendidas e que a gente pode abrir mão do orgulho. A gente não é super-herói. Ninguém aqui é super-herói, a gente está aqui um para ajudar o outro. A gente não dá conta de tudo. É por isso que a gente está aqui nessa caminhada. É por isso que eu estou aqui nessa caminhada, né? Então a gente entende que pegar a mão que está estendida para a gente, genuinamente, e entender que a nossa caminhada pode ser mais leve quando a gente olha nos olhos de uma outra pessoa, aceita ajuda e agradece, a pessoa pode ir para a próxima fase, que é a fase do ganho secundário. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Normalmente, quando a gente aceita as mãos estendidas, a gente entende que o ganho secundário pode ser uma amizade, pode ser um tratamento muito bacana, pode ser a volta da autoestima, pode ser o autoconhecimento. É nessa hora que a gente para e pensa, puxa vida, pode ser diferente. Eu posso voltar a gostar de mim, eu posso me ter de volta. Faz sentido isso? Faz sentido total, porque assim, eu acreditei que quando eu entrei, presta atenção, cada vez que você fala uma coisa, eu tô aqui só viajando no tempo aqui. É por isso que quando a gente se encontra, a gente fala horas, né? A gente se encontra para fazer reunião assim, falar, e aí, o que a gente vai fazer junta? Já era. Já Toma era. Café, faz outro café. Não fala nada, só fica conversando. Secundário. É o ganho secundário. Eu acho que é isso. Adoro. O meu ganho secundário, quando eu fui para o tratamento do Hospital das Clínicas, eu entrava na sala dizendo que eu estava indo porque meu marido queria que eu fosse. Porque para mim estava tudo bem ter tricotilomania, mas o meu marido, ele me amava muito, ele queria que eu fosse. Então eu ia todo dia, eu não faltava nunca, participava de tudo, fazia todo o dever de casa. Tive uma falta só, uma única falta, e no processo foi de janeiro até outubro, então é muito atendimento. E eu sempre dizia que eu estava fazendo pelo meu marido, que por mim, podia ter tricotilomania para sempre. Mas, enfim, né? Eu estava lá, estava feliz fazendo, estava ganhando alguma coisa e... Eita! Exatamente. É muito fácil a gente olhar para uma pessoa que já está no processo de, nossa, meu cabelinho está nascendo, eu voltei a gostar de mim, minha autoestima está recuperando, já está recuperada, e olhar para ela e falar assim, poxa, como foi fácil, ou, você conseguiu. Mas a pessoa precisa entender que o processo inteiro, ele pode ser muito rico. O momento da mudança é 1 segundo.
Mas o processo, ele dura, no teu caso, quanto tempo durou, Sil? 25 anos? Eu fiz 25 anos de terapia e durante esses 25 anos de terapia passei por acho que todas as linhas de pesquisa da psicologia. Como eu falei, a minha chave virou nesse dia aí do pensamento negativo, mas eu acho que a chave virou e a ficha não caiu. Eu acho que a ficha caiu bem mais agora, bem mais para esse ano, assim. E como a gente conversou, né? Eu achei que a tricotilomania era o grande de vilão e ela foi só um passo. Quando ela acabou, que ela saiu, né? Que ela virou só aquela vontadezinha de fumar. Lá no fundo, quem já fumou sabe. Só aquela vontadezinha de fumar. Como a gente conversou, a tricotilomania virou para mim uma criança birrenta, né? Que eu quero brócolis, mãe, me dá brócolis, eu quero brócolis, me dá brócolis. E eu viro para ela e falo, neném, agora não. Na volta a gente compra. Mas olha, isso é muito legal que você disse, porque assim, a gente não se atenta para essas coisas, mas normalmente quem grita com a gente, quem chora, é a nossa criança ferida. E a gente não trata uma criança com rispidez, a gente não trata uma criança ferida com violência ou com crueldade. A gente trata uma criança com carinho. E normalmente esta criança que grita, nesse caso, se você gritar de volta, ela vai gritar muito mais alto que você, porque ela é um sintoma. Então é olhar para essa criança com muita verdade, igual você falou, brincando, neném, a gente vai, na volta a gente compra. Porque você colocou essa criança no colo. Esse sintoma, a tricotilomania, esse sintoma de tricotilomania, ele quer te dizer alguma coisa. Então se encare no espelho, olhe para essa pessoa e entenda o que você diria para essa pessoa que você vê no espelho, o que você diria de bom, o que você diria de conselho, que tipo de sentimento positivo você daria para essa pessoa. Porque no final das contas, a gente está gritando por algo. Esse sintoma grita por algo e normalmente é por amor. Amor próprio ou algum amor que a gente esqueceu dentro de nós, né? O meu processo foi caminhando, né? E dentro do meu processo, dos meus estudos, teve meu processo da hipnose, como eu falei, então a gente já conversou. E para mim era muito estranho eu ter todo o sucesso do mundo que eu queria. Com 12 anos eu falei que ia fazer faculdade de História, e com 19 eu estava fazendo faculdade de História, com 21 eu tinha saído da particular e ido para a pública. Então, assim, as coisas de sucesso na minha vida, resumindo muito, não foram fáceis, tiveram toda uma dificuldade. Eu sou nascida e criada na favela, tudo foi muito difícil, mas todas as vitórias foram enormes, mesmo que com muita dificuldade. Por exemplo, essa parte da UERJ, que eu passei, foi para a UERJ, no Rio. Eu saí de uma privada e fui para a pública. Essa parte desse transpassagem, eu fiquei 1 ano esperando a UERJ aceitar minha documentação da faculdade pública. 1 ano chorando nos corredores daquela faculdade. 1 ano voltando para casa. E quando eu passei, eu consegui uma bolsa que ia me dar uma bolsa de mestrado. Aí perdi a bolsa de mestrado e fiquei com dívida no banco. As coisas foram sempre muito duras, mas dentro dessa dureza que se chama vida, a vitória sempre foi maior, os ganhos sempre foram enormes. Meu primeiro estágio foi no Tribunal de Justiça do Rio. Eu trabalhei no Museu Histórico Nacional que pegou fogo. As coisas de sucesso sempre foram enormes. E por mais que eu tenha saído desse meio de história e museu e arquivo que eu tanto amava durante um tempo, de 2016 até 2018, eu voltei a trabalhar em museu aqui em São Paulo, com restauração. Então, assim, era tudo muito grande, muito valoroso, mas ainda assim a inquietação não passava. E foi nesse processo de hipnose que eu consegui achar que eu queria era uma família. Você achou o gatilho, né? Exatamente. Não estava com 12, porque eu vivia com 12 anos para frente.
E o gatilho estava antes, estava no processo exatamente que você falou, da criança ferida. Exato. E se a gente não valoriza, se a gente não olha para essa criança, não coloca no colo, quanto tempo vai demorar para achar esse gatilho e para realmente voltar a viver? Isso que é importante. A gente não adianta a gente bater no peito e falar que dá conta. Não dá conta. A gente precisa de ajuda, a gente precisa olhar para o lado. Eu sempre falo nas terapias, eu sempre falo para os pacientes, olha, isso daqui, eu sou uma facilitadora, mas eu te ajudo na caminhada, só que os passos, quem dará, vai ser você. Isso é um trabalho de equipe. Só que o terapeuta, o psicólogo, ele não pode fazer um trabalho de equipe se você não se ajuda no seu próprio processo. Porque a grande verdade é que está dentro de você. Tem gente que vai na terapia e não faz terapia, né? Vai ali só para bater um papinho. Terapia não é bater um papo. É gostoso. Mas mais gostoso é você sair de lá. Mais gostoso é você sair de lá com a sensação de, poxa, quantas fichas caíram? Tomei uma surra hoje na terapia, mas vai valer a pena. Eu saí da sala da psicóloga com uma cara de ué. O que ela fez comigo? Que raiva, né? Que raiva, muita raiva. A raiva. Muita raiva. Quando eu escutei você tem que fazer as pazes com a sua criança, foi de um coach. Foi em 2018. E isso me mordeu. E eu saí porque foi um chá que a gente tomou, foi uma conversa, né? Aquela primeira conversa. Sim. E ele falou, você tem que fazer as pazes com a sua criança. No final, uma conversa de 2 horas. Eu falei, porra, te contei tudo. Eu já não te falei que eu já fiz terapia, que eu já fiz análise? Toda chinelada, né? Ele tá louco? Ai, como assim? Tá louco? Tô aqui. Pra minha sorte, né? Na época eu achei que pro meu azar. Aquilo me mordeu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu com ódio do coach, mas eu fiquei com ódio. Com ódio, não queria nem ouvir falar o nome do cara. Eu fui buscar exatamente que eu fui fazer esse processo, eu fui revisitar a minha infância, eu fui pensar num monte de coisa que, assim, como eu já fiz 25 anos de terapia, eu sei mais ou menos aonde e como a minha cabeça vai funcionar para fazer algumas visitas, né? Então, é como eu sempre falo, eu fiz 25 anos para que você aí que está assistindo não tenha que fazer 25 anos, né? Você já fez existe isso. Uma técnica, se existe uma técnica, existe um método, e eu estou aqui te falando, te contando, eu estou trazendo gente aqui para vir reforçar, endossar, gente que ajuda outras pessoas. Essa mocinha aí, ela é psicóloga há 20 anos, tá? 20 anos, é que a gente não está falando com a estagiária. 20 anos. A gente está falando com uma pessoa que falou, gigantilomania não é doença, você tem que ouvir o que está dentro de você. Ela está falando que a importância da terapia e que você tem papel na sua terapia. Não adianta chegar lá na terapia e começar a falar da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua vizinha que te aborrece, da sua irmã que rouba dinheiro na sua bolsa e você fica com raiva. Não adianta falar das pessoas que te deixam com raiva, porque a raiva é sua. Olha essa Gisele, linda. Gisele, ela parece uma menina, né? Ela é incrível, incrível. Ela falou para mim assim, 20 anos, a minha forma é de 20 anos de psicologia. Eu falei, tela azul. Oi! Mas é isso, olha, primeiro já quero te agradecer muito, Lu, foi muito rico. Eu agradeço a cada pessoa que esteve com a gente. E a você. Foi incrível. Ai, meu amor, foi rico pra caralho, que eu não vou deixar de falar um palavrão nessa live. Lógico, é melhor palavrão pra fora do que pra dentro da úlcera. Gastrite. Dá tudo isso. E eu queria só te perguntar uma coisa, porque eu tava aqui estudando, né, gente? Que eu não perco, eu tenho esse maldito hábito de estudar. Eu não posso te mostrar os meus, eu também tenho. Eu tenho uma pergunta para te fazer,
que você falou o seguinte, a mudança é 1 segundo, mas o processo, ele demora um pouco mais. Como que é isso? Quanto tempo você demorou? Você falou pra gente aqui, né? Tô eu e tô essa galera assistindo a gente. O processo é tudo que você passou. Lembra daquelas 5 fases que eu falei? Negação, revolta, barganha, depressão, ganho secundário. O processo é tudo, são as 5 fases, e mais todas as ajudas, todos os insights que você tem ao longo do tempo, até você realmente falar, olha, estou curada, me recuperei minha autoestima. É esse processo. O processo de aceitar o sintoma, procurar a ajuda, entender que você, junto do teu terapeuta, do teu médico, do teu coach, vocês são coautores desse processo todo, da cura, da melhora, desse gatilho, dessa virada de chave, do momento da mudança. Então, quando eu termino cada sessão de terapia, eu agradeço, porque cada pessoa que passa por mim, eu também passei por ela, eu também cresci. Então, eu agradeço porque cada um passa pelo seu processo e cada um traz ao outro a beleza e a grandeza da sua própria sabedoria. Então, é esse processo, é o processo da tua descoberta, da tua dor, da tua aceitação e da tua melhora. Esse processo... Tá aqui quase chorando já. Ai, vamos marcar um café. Pronto, a gente chora 2, 3 horas juntos. Vamos! Mas eu te cortei, diga, esse processo... Esse processo todo, ficou claro o que eu falei? Pra mim ficou. O pessoal da live aí, manda um joinha se ficou live aí. Manda um ficou... joinha. Ok. Se ficou alguma dúvida, então... pergunta. E aí, esse processo todo que eu falei, se ficou claro, maravilha. Esse processo é o que vai levar ao ponto da mudança. Que é quando você fala, ufa, eu consegui. Hoje eu me ajudei, hoje eu me amo, hoje eu posso até ajudar as outras pessoas. O processo, ele é complicado, mas ao mesmo tempo, quando você chega no final, você olha para trás e você fala assim, olha, valeu a pena. Eu não me troco por ninguém. Eu me olho no espelho. O melhor lugar do mundo é desse lado aqui da mudança. Isso, você se olha no espelho e você ama verdadeiramente quem está ali naquela imagem. Isso não tem preço. Ai, que linda! Muito obrigada, uma querida. Realmente, como a gente diz, né? Foi um encontro de almas, assim. Foi. Abrir aquela porta para você entrar com café naquela aula de comunicação eficaz. Foi. Tocou musiquinha. Ai, eu entrei com café e pão de queijo. Ai, Jesus amado. Delícia. Foi incrível. Olha, gente, a Lu faz atendimento aqui em São Paulo. Ela tem um atendimento social, então vocês correm lá no Instagram dela, tá todas as informações lá. Ela é essa pessoa que vocês conheceram aí, maravilhosa. Eu não posso me tratar com ela porque a gente tem essa relação de amor, então não dá. Não consigo. É só comer mas se você gostou da Lu, gostou de tudo que ela falou, vai lá no Instagram dela, pode ir lá conversar com ela. Cuidado, hein, Lu? Pessoal aí arranca cabelo, hein? Adoro. Você tem paciente de tricotilomania? Tenho paciente de tricotilomania, tenho paciente que eu atendo online. E... Ai, gente, eu amo o que eu faço, de verdade. Você não tava nem aqui. Eu sou muito suspeita pra falar. Nossa, eu sou muito suspeita.